Narcisismo. O que quer dizer essa palavra? E o que a gente pode dizer sobre uma pessoa que a gente acusa ser narcisista? Será que nós também não o somos, de alguma maneira? O que é isso? Como pensar sobre narcisismo? Como pensar sobre narcisismo? Bom, nas redes é muito comum a gente encontrar hoje essa denominação, narcisista, tóxico, relacionamentos tóxicos. Essas denominações são muito válidas, até porque elas de fato existem. Certos relacionamentos, normalmente essa palavra permeia relacionamentos, elas causam nas pessoas ferimentos emocionais e desgastes muito importantes e muitas vezes relacionados a pessoas que têm transtorno de narcisismo, de fato, um narcisista. Realmente existe, é um complexo, é um tema profundo para se pensar e, de certa maneira, também nos faz refletir sobre a nossa própria experiência enquanto pessoa. O narcisismo é um termo cunhado pelo Freud quando ele estuda o desenvolvimento psicossexual da criança. É uma fase do desenvolvimento psicossexual, são algumas fases, entre elas o narcisismo, que é, por definição, quando a criança, no seu instinto de autopreservação, ela, ao invés de investir a libido no objeto em que ela vai amar, essa libido retorna para ela própria um sentido de autopreservação, um sentido de o meu interesse em primeiro lugar. Uma criança, numa fase dos 3 a 5 anos, a gente consegue perceber que ela coloca o seu incômodo, a fome que ela sente, o seu desejo de fazer algo acima dos objetos amados. Um pouco mais quem estuda sobre isso é Melanie Klein, e ela também fala sobre esse retorno da libido para a criança e possivelmente também para o adulto, de certa forma. Bom, esse termo, de uma forma um pouco mais simples, ela mostra então que aqueles investimentos de vida, aquelas pulsões libidinais, elas acabam não reconhecendo o outro na sua diferença e amando, portanto, os seus atributos. Esse libido não vai ser colocada nesse outro objeto, mas ela sempre vai retornar para si própria, nos seus próprios atributos, nos seus próprios desejos e na sua importância. Isso acontece no desenvolvimento psicossexual de todos nós. Em certa parte, é extremamente importante e saudável a gente ter uma parte narcisista, algo de nós preservar o nosso ego, preservar a nossa vida em sociedade, que é muito voraz, mas quando isso extravasa para as relações, acaba aparecendo de uma forma não muito positiva para quem se relaciona com uma pessoa com um transtorno narcisista, e mesmo para a própria pessoa que não consegue enxergar o mundo através de outros prismas, mas sempre com o interesse de voltar a libido para si própria, se satisfazer, e isso a custos bem altos, a custos do sofrimento de uma outra pessoa, a custos do esvaziamento do outro para o preenchimento de si próprio, às vezes de maneira inconsciente, outras de maneira bem articulada e pensada. A definição clínica do narcisismo, ela mostra essa possibilidade. Quando a gente fala sobre um transtorno narcisista, então a gente está falando de uma pessoa que tem essa característica desse retorno libidinal, desse triunfo sobre o outro, sempre gozando, num termo mais lacaniano, seu gozo mortífero, seu gozo de vida, sobre o outro deitando-se nas suas relações. Sim, é uma característica muito dolorosa, bastante preocupante quando a gente observa, porque a dor do outro parece não significar muito para a pessoa que transita muito nesse caminho. Isso significa que a dor do outro, ela importa muito menos do que o gozo dele de existência. E sintomas como culpa ou como desejo de reparação, eles inexistem ou são muito fracos, ou quando eles aparecem, eles podem ser negociados diante desse
ímpeto quase imperativo do gozo a qualquer custo, a qualquer preço. Um tema muito interessante também se volta para nós. Como eu disse, é importante que tenhamos aí uma parte de narcisismo para que a gente possa sobreviver num mundo selvagem. Optarmos por nós mesmos, quando a gente diz, por exemplo, se coloca em primeiro lugar ou valorize a si mesmo, é um movimento narcísico que, em certa medida, é bastante saudável. Você fazer escolhas dentro do seu trabalho, se você vai por um caminho muito além do que só olhar para sua própria imagem ou expor os cookies na internet, postar fotos, querer likes, tudo isso faz parte, sim, de um narcisismo. Isso vem da compreensão também freudiana, através de um mito grego maravilhoso, um dos meus preferidos, inclusive, contado por Ovídio, que é um poeta de língua latina, nesse livrão chamado Metamorfoses, maravilhoso, muito que recomendo essa leitura. Tem um vídeo sobre esse mito especificamente aqui no canal, se vocês derem uma pesquisada, um título, se eu não me engano, é Narciso. Vai aparecer aqui na tela em algum lugar. E o Ovídio conta desse jovem que era muito belo, sintetizando um pouco a história, que eu acho que todo mundo já conhece. Ele se apaixona pela própria imagem, ele se vê refletido num lago e ele se apaixona, não consegue sair desse apaixonamento, morre, e ali surge uma flor belíssima, amarela, chamada Narciso. Esse aspecto foi amplamente divulgado. Acredito que a gente consiga ver de forma mais clara esse apaixonamento pela própria imagem, um dos aspectos do narcisismo. Mas eu sempre fico atento e indico, qual que é o uso desse movimento? Postar um cookie, então, significa que a pessoa tem transtorno narcisista? Absolutamente não, não só isso. Qual que é o uso, qual que é a relação que a pessoa faz? Esses likes são muito importantes para essa pessoa. Esses likes, eles são tão importantes que ela não consegue estabelecer outras relações, é só aquilo? Bom, isso a gente precisa olhar numa terapia. Mas esses likes, eles são uma forma divertida de você lidar com a sua própria imagem, de você se apresentar, mostrar, modelar como você quer ser visto para a sociedade? Bom, olhando como é o uso, como é a intensidade, a gente começa a entender um pouco do nosso próprio narcisismo e refletir também sobre as nossas outras bases, a psicose e a neurose, que estão convivendo nesse meio, nessa mistura. Bom, muito mais fácil em demonizar o narcisismo, mas a experiência humana ela é bastante complexa e a gente olha, segundo os termos freudianos, como eu acabei de citar, neurose, psicose, narcisismo, tudo uma questão de desenvolvimento psicossexual, e a beleza, acredito eu, esteja em podermos olhar essa experiência humana com essa riqueza e complexidade do que traçar uma linha e dizer o que é saudável e o que não diante de pulsões, diante de olhares, sempre sentir, sempre trazer isso em terapia. Extremamente importante a gente poder levar para a terapia, que é um espaço neutro, que a gente pode falar tudo o que a gente sente, tudo que as pessoas representam, para podermos pensar em profundidade e qualificar esses termos que são tão importantes para a nossa vida e que nos levam a galgar caminhos muito maiores e muito mais bonitos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Quem quiser, se inscreve aqui no canal. Trarei eu mais textos e pensamentos acerca da psicanálise, da arte, a gente sempre olhando para essa complexidade humana, que é muito mais fácil tentar sintetizar, mas é muito mais bonito quando a gente mergulha em toda essa experiência. Um abraço, até o próximo vídeo.